Os médicos alienígenas haviam desistido dela, deixando-a do lado de fora sem nada, então Ryan a levou a um veterinário. O brilho turquesa neon do hospital alienígena lançava sombras assustadoras pelo beco deserto. Mercer, com seus ombros largos curvados contra o frio da noite, caminhava cansado pelo pavimento rachado, após um turno exaustivo de 12 horas mantendo os reguladores atmosféricos da cidade. Ele estava exausto, seu corpo musculoso ansiando pelo conforto de seu pequeno apartamento. O hospital erguia-se como um monólito de eficiência fria, todo em metal reluzente e ângulos estéreis, desprovido de calor, apesar dos milagres médicos realizados lá dentro. Ryan sempre achou algo inquietante naquele lugar. A maneira como os praticantes médicos vestilianos se moviam com desapego clínico, suas mãos de 6 dedos precisas, mas sem emoção. Um barulho vindo da entrada de serviço chamou sua atenção, provavelmente apenas mais um drone de descarte com defeito. Ele deveria continuar andando, ir para casa, tomar um banho para tirar a sujeira do dia, talvez dormir algumas horas antes do próximo turno, mas algo puxou em direção ao som. Algum instinto que ele não conseguia nomear. Foi então que ele viu um carrinho de compras abandonado, do tipo usado por moradores de rua para transportar seus poucos pertences, mas este continha algo completamente diferente. Que diabos? Murmurou Ryan, aproximando-se cautelosamente. A figura dentro estava encolhida em posição fetal, tremendo violentamente. Não era humana. Isso ficou imediatamente claro pela pele pálida, quase translúcida, que parecia capturar e refratar a luz neon. Quando Ryan se aproximou, o ser se mexeu levemente, e uma cascata de cabelos brancos prateados caiu sobre a borda do carrinho. Ei! Ele chamou suavemente. Você está bem? A figura se virou, e a respiração de Ryan ficou presa na garganta. Ela era humanoide, sim, mas com uma beleza de outro mundo que fez seu coração vacilar. Seu rosto era delicadamente estruturado, com maçãs do rosto altas e um queixo pequeno e pontudo. Mas foram seus olhos que realmente o prenderam, grandes em forma de amêndoa, e de um turquesa luminescente que parecia brilhar de dentro para fora. Disseram que eu estava muito doente. Ela sussurrou, sua voz como vento através de sinos de cristal. Não valia o cuidado deles. Seus dedos esguios agarravam uma fina camisola de hospital que pouco a protegia do ar noturno. Ryan olhou para a entrada dos fundos do hospital, a raiva queimando em seu peito. Os vestilianos eram renomados por sua tecnologia médica avançada, mas igualmente infames por suas análises de custo-benefício implacáveis. Se o tratamento de um paciente excedesse seu valor calculado para a sociedade, eles eram deixados para trás. Quem te deixou aqui? Ele exigiu, tirando seu casaco e cobrindo-a com ele. Os médicos, ela disse, disseram que minha condição era terminal, ineficiente em termos de recursos. Seus olhos, brilhantes com lágrimas, não derramadas, encontraram os dele. Não tenho para onde ir. Ryan passou a mão pelo cabelo escuro, considerando suas opções. Ele não podia simplesmente deixá-la ali. Isso nem era uma possibilidade. Mas o que ele poderia fazer? Ele era apenas um técnico de manutenção, não um médico. Então, ele teve uma ideia. Um médico humano. Mas casara, ele murmurou. O quê? Ela perguntou. Sua voz mal audível. Conheço alguém que pode ajudar. Ele não é convencional. Na verdade, ele é um veterinário, um arcturiano, trata todos os tipos de espécies não humanas. Ryan sabia como. Isso soava, mas Casara tinha a reputação de aceitar casos que outros não tocariam. Ele é excêntrico pra caramba, mas é brilhante.
Os olhos da mulher alienígena se arregalaram. Para animais, Ryan assentiu, sentindo-se constrangido. Olha, eu sei que parece loucura, mas Kazara entende xenobiologia melhor do que qualquer médico que eu conheci. E, mais importante, ele não rejeita pacientes. Ela ficou em silêncio por um longo momento. Seu olhar buscando o rosto dele, então, com um aceno quase imperceptível, ela disse: "Não tenho alternativas." "Qual é o seu nome?" Ryan perguntou, levantando-a cuidadosamente do carrinho. Ela pesava quase nada em seus braços. Seu corpo irradiando um calor estranho e agradável, apesar de sua aparente fragilidade. "Vanha," ela respondeu, seus cabelos prateados caindo sobre o braço dele. "Meu nome é Vanha. Eu sou Ryan," ele disse, envolvendo-a mais firmemente em seu casaco. "Segure-se firme. Vanha. A clínica de Kazara fica a cerca de 20 minutos daqui." Enquanto se afastavam do hospital, Ryan não pôde deixar de notar como ela se encaixava perfeitamente contra seu peito, como seus dedos se curvavam confiantemente no tecido de sua camisa. Algo protetor e feroz despertou nele, uma determinação de que essa bela criatura abandonada não morreria naquela noite, não se ele tivesse algo a dizer sobre isso. As ruas estavam quase vazias enquanto eles atravessavam um bairro alienígena, passando por vendedores noturnos ocasionais ou frequentadores de bares cambaleantes. Alguns olhares curiosos foram lançados em sua direção, mas em uma cidade tão diversa quanto Nova Phoenix, a visão de um humano carregando um alienígena não era incomum o suficiente para justificar intervenção. "Por quê?" A voz suave de Vanha quebrou o silêncio. "Por que você está me ajudando?" Ryan considerou a pergunta enquanto viravam em uma rua mais tranquila, ladeada por pequenos negócios. "Porque é a coisa certa a fazer," ele disse finalmente. "E porque ninguém merece ser jogado fora como lixo." Seus olhos turquesa o estudaram com uma intensidade que o fez se sentir estranhamente exposto. Humanos são intrigantes. Seus médicos teriam feito o mesmo. Alguns poderiam ter feito. Ryan admitiu. Mas nem todos nós pensamos assim. E de qualquer forma, eu não sou médico. Sou apenas um cara que conserta coisas que quebram. Um fantasma de sorriso tocou seus lábios. "Sou algo quebrado para ser consertado?" Ryan olhou para ela, para a dignidade silenciosa em seu rosto, apesar das circunstâncias, e sentiu algo mudar dentro dele. "Não," ele disse suavemente. "Você é alguém que merece uma chance." A clínica de Kazara estava espremida entre uma loja de macarrão marciana e uma casa de penhores, sua fachada decorada com imagens holográficas de várias criaturas alienígenas. Algumas Ryan reconheceu, outras tão exóticas que desafiavam a classificação. A placa acima da porta piscava todas as espécies bem-vindas em 12 idiomas diferentes. Apesar da hora tardia, as luzes brilhavam calorosamente lá dentro. Ryan ajustou o peso de Vanha em seus braços e pressionou o sino de entrada com o cotovelo. Estou indo, retumbou uma voz de dentro. Emergências médicas não respeitam o horário comercial, não é? A porta deslizou para revelar Kazara, com seus 2 metros de altura. O veterinário arcturiano parecia um felino bípede, com pelagem dourada listrada com marcas pretas, olhos âmbar que pareciam captar cada detalhe e uma expressão perpetuamente divertida. Hoje à noite ele usava uma camisa havaiana berrante esticada sobre seu peito largo e o que pareciam ser calças de pijama humanas. Ryan Mercer. Os bigodes de Kazara se contraíram de prazer.
O que o traz ao meu humilde estabelecimento a esta hora ímpia? Seu olhar caiu sobre o embrulho nos braços de Ryan, e sua expressão imediatamente mudou para preocupação profissional. Traga-a para dentro, sala de exame 2. Ryan seguiu Kazara pela área de espera, desordenada, passando por tanques contendo peixes exóticos e terrários, abrigando criaturas que pulsavam com bioluminescência. A sala de exame era surpreendentemente moderna, com equipamentos que Ryan nunca tinha visto nem mesmo em hospitais humanos. Coloque-a na mesa, Kazara instruiu, lavando as patas em um limpador sônico. E me diga o que aconteceu. Enquanto Ryan colocava Vanha gentilmente, ele explicou como a encontrou abandonada do lado de fora do hospital vestiliano. A cauda de Kazara chicoteou furiosamente enquanto ele ouvia. Bárbaro, murmurou o arcturiano. Eficiente talvez, mas bárbaro. Ele se voltou para Vanha, seu modo suavizando. Sou Kazara. Vou examiná-la agora. Se isso for aceitável. Os olhos turquesa de Vanha se moveram de Kazara para Ryan, que lhe deu um aceno encorajador. Sim, ela sussurrou. Kazara trabalhou com uma gentileza surpreendente para seu tamanho, usando um scanner portátil para fazer leituras enquanto fazia perguntas a Vanha sobre seus sintomas. Ryan ficou por perto, estranhamente. Relutante em sair de seu lado, fascinante, murmurou Kazara, estudando a tela do scanner. Você é limitiana, não é? Só tratei um de sua espécie antes. Sim, Vanha confirmou. Do arquipélago do sul. Isso explica os marcadores bioluminescentes em sua corrente sanguínea. Kazara digitou algo em seu tablet médico. Você tem síndrome de cascata estelar. É rara, mas não intratável. A esperança brilhou nas delicadas feições de Vanha. Os médicos vestilianos disseram. Os résicos velhos foram... O movimento de orelha... Interrompeu Kazara com um movimento de orelha. Desdenhoso. São excelentes cirurgiões, mas péssimos curandeiros. Eles veem apenas custo e probabilidade, não potencial. Ele se voltou para Ryan. Posso ajudá-la, mas preciso de um ingrediente que é difícil de obter por meios convencionais. Ryan cruzou os braços. Tipo de ingrediente? Algas fosforescentes das fontes hidrotermais de Europa. Contém compostos que podem estabilizar sua condição. Os bigodes de Kazara caíram ligeiramente. Infelizmente, é altamente regulamentado. A única regulamentado. Maneira de obtê-lo rapidamente seria através do mercado negro. Mercado negro? Ryan ecoou, franzindo a testa. Isso soa perigoso. Concordou Kazara. Mas sem isso, sua condição se deteriorará rapidamente. Os vestilianos não estavam errados sobre essa parte. Ryan olhou para Vanha. O observava com aqueles olhos luminosos. Algo em seu olhar fez seu peito apertar de uma maneira que ele não conseguia explicar. Eu vou conseguir, ele lhe disse firmemente. Kazara assentiu, sem surpresa. Eu imaginei que você diria isso. Conheço alguém que pode ajudar no coração do distrito alienígena. Uma boate notória chamada Nebula prospera, conhecida por seus frequentadores exóticos e os negócios obscuros que ocorrem em seus cantos mal iluminados. Um traidor chamado Dex opera daqui. Enquanto isso, Kazara, um veterinário com olhos âmbar, estava preparando uma injeção. Vou dar a ela algo para estabilizá-la por enquanto, ele disse. Ela pode ficar aqui esta noite. Não. Ryan interveio, surpreendendo-se com sua intensidade. Ela virá comigo para o meu apartamento. Kazara o estudou curiosamente. Depois olhou para Vanha, que observava Ryan com admiração. Muito bem. Kazara concordou. Um sorriso conhecedor em seu rosto felino. Mas ela precisará desses medicamentos a cada 6 horas.
Ele entregou a Ryan uma pequena caixa. E ela deve ficar aquecida. Limitians têm dificuldade em regular a temperatura corporal quando estão doentes. Após receber instruções detalhadas, Ryan ajudou cuidadosamente Van Ha a se levantar. Ela oscilou ligeiramente e ele instintivamente envolveu um braço em torno de sua cintura para estabilizá-la. O contato enviou um choque inesperado. Através dele, sua pele estava quente, pulsando com uma energia sutil que fez seus dedos formigarem. Obrigada, ela murmurou, inclinando-se para ele, por não me deixar. Eu não deixaria, Ryan respondeu, de repente ciente de quão perto ela estava, de como seu cabelo prateado cheirava levemente a ozônio e algo mais doce, como flores que florescem à noite. Eu não poderia. Casara pigarreou, diversão evidente em sua expressão. Vou contatar Dex. Volte amanhã à noite. Ele o encontrará aqui. Ele entregou a Ryan um pequeno frasco. Isso ajudará ela a dormir. E Ryan, ele, acrescentou, seus olhos âmbar brilhando maliciosamente. Limitians são empáticos. Eles respondem à energia emocional. Lembre-se disso. Lá fora a noite havia ficado mais fria. Ryan chamou um táxi flutuante, mantendo Van Ha perto para aquecê-la. Enquanto esperavam, ela olhou para ele, seu rosto etéreo no brilho artificial da cidade. Seu amigo é incomum, ela observou. A maioria das espécies acha os humanos sem graça. Ryan riu. Casara não é a maioria das espécies. Ele acha os humanos fascinantes, diz que somos deliciosamente imprevisíveis. Você é? Van Ha concordou, seu olhar demorando em seu rosto de uma maneira que fez seu pulso acelerar. Posso sentir sua preocupação, sua determinação. É intenso. Ryan lembrou-se das palavras de despedida de Casara sobre Limitians. Serem empáticos e sentiu um rubor de constrangimento. Será que ela podia sentir as outras emoções que surgiam nele? Aquelas que ele estava tentando ignorar? O táxi flutuante chegou, salvando-o de ter que responder. Enquanto se acomodavam no banco de trás, o corpo esguio de Van Ha pressionou-se contra o dele, e Ryan se viu agudamente ciente de cada ponto de contato entre eles. Ia ser uma longa noite. O apartamento de Ryan era modesto, mas confortável. Uma unidade de um quarto em um prédio pré-guerra, convertido com paredes de tijolos reais e pisos de madeira. Enquanto digitava o código de entrada, percebeu o quão despreparado estava para receber visitas, especialmente uma tão etérea quanto Van Ha. Não é muito, ele disse apologeticamente, enquanto a porta deslizava. Mas é lá. Van Ha entrou, seus olhos luminosos absorvendo tudo. Os móveis descombinados, a parede de livros físicos, uma raridade na era digital. As peças de reguladores atmosféricos meio montadas espalhadas pela mesa de jantar. É maravilhosamente humano, ela disse. Uma nota de fascinação em sua voz musical. Tantas texturas. Tanta personalidade. Ryan sorriu, estranhamente satisfeito com sua avaliação. Bem, deixe-me encontrar algo mais confortável para você vestir. Essa camisola de hospital não é exatamente quente. Ele desapareceu em seu quarto, retornando com uma camiseta cinza macia e um par de calças de moletom com cordão. Isso vai ficar enorme em você. Mas está limpo. Van Ha aceitou as roupas com um aceno de gratidão. Sua gentileza é... Ela pausou, procurando a palavra certa, inesperada. Por que inesperada? Ryan perguntou, virando-se para dar-lhe privacidade enquanto ela se trocava. Os humanos têm uma reputação. Ela respondeu, sua voz abafada brevemente, enquanto puxava a camiseta sobre a cabeça. Interesseiros, voláteis, imprevisíveis. Ryan riu.
Bem, 2, 3 não é ruim. Você pode se virar agora. Ryan se virou e sua respiração falhou. Ver Van Ha em suas roupas o afetou de uma maneira que ele não havia antecipado. A camiseta pendia frouxa em sua figura esguia, escorregando de um ombro para revelar uma pele que parecia brilhar levemente. Na baixa luz do apartamento, as calças de moletom estavam enroladas várias vezes na cintura e nos tornozelos. Melhor? Ele perguntou, sua voz inesperadamente rouca. Ela assentiu, mas então oscilou de repente, seus joelhos cedendo. Ryan avançou, segurando-a antes que ela pudesse cair. Uau, devagar aí, ele murmurou, apoiando seu peso. A pele dela estava quente contra a dele, quente demais. Vamos levá-la para o sofá. Enquanto a ajudava a deitar, Ryan notou com alarme que sua respiração havia se tornado difícil. Sua pele agora brilhando com uma intensa luz interna que pulsava de forma irregular. Van Ha, o que está acontecendo? Pânico tingiu sua voz. O ciclo está acelerando. Ela ofegou. A regulação de energia do meu corpo está falhando. Ryan procurou o medicamento que Kazara lhe dera, as mãos tremendo enquanto preparava a injeção. Isso deve ajudar, certo? Vai desacelerar a progressão, ela conseguiu dizer. Mas eu preciso de algo para estabilizar as flutuações de energia. A mente de Ryan correu. Flutuações de energia, isso era algo que ele entendia. Era, literalmente, seu trabalho regular sistemas de energia. Espere, ele disse, uma ideia se formando. Eu posso ser capaz de ajudar. Ele correu para sua bancada de trabalho, reunindo componentes de seus projetos inacabados. Um regulador térmico, capacitores, filamentos finos de material condutor. Trabalhando com intensidade focada, ele montou um modulador de energia bruto, mas funcional. Isso é projetado para estabilizar reguladores atmosféricos durante surtos de energia, ele explicou. Retornando ao lado de Van Ha, se eu calibrá-lo de Van Ha para seus biorritmos, pode ajudar a equilibrar sua saída de energia até que o medicamento faça efeito. Van Ha o observou com admiração enquanto ele ajustava as configurações. Você entende sistemas de energia? É o que eu faço, Ryan respondeu, colocando cuidadosamente o dispositivo perto do coração dela. Agora, isso pode parecer estranho. Quando ele ativou o modulador, Van Ha ofegou, suas costas arqueando ligeiramente. O pulso errático de sua pele gradualmente se estabilizou, o brilho tornando-se mais uniforme, uma suave radiância de luar que iluminava suas feições. Está funcionando, ela respirou, seus olhos arregalados de alívio. Ryan exalou, a tensão drenando de seus ombros. Graças a Deus! Você me assustou? Eu não sabia que os humanos podiam se assustar por outros, Van Ha disse suavemente, estudando seu rosto com uma nova curiosidade. Claro que podemos, Ryan respondeu, surpreso. Que tipo de histórias contam sobre nós lá fora? Um pequeno sorriso curvou seus lábios. Que vocês são perigosos, imprevisíveis, que suas emoções são muito intensas. E o que você acha agora? Ryan perguntou, de repente muito ciente de quão próximos estavam. De como sua luminescência lançava tudo em uma luz suave e íntima. Eu acho... Sua voz caiu para um sussurro. Eu acho que subestimaram o quão fascinante esse calor poderia ser. Como se respondendo às suas palavras, o brilho sob a pele dela intensificou-se, padrões de luz dançando por seu corpo como constelações, mudando em um céu vivo. Você é linda, Ryan murmurou hipnotizado. Os olhos de Van Ha se arregalaram. Você pode ver? Os padrões? Claro. Você está brilhando como as luzes do norte. A maioria das espécies não consegue perceber nossa luminescência dessa maneira, ela explicou, maravilhada em sua voz. É como meu povo comunica nossas emoções mais profundas. Agora mesmo,
Ela olhou para os padrões ondulantes em sua pele. Um rubor de azul mais profundo tingindo suas bochechas. Agora mesmo, estou expressando atração. A palavra pairou no ar entre eles, carregada de possibilidade. Atração, Ryan repetiu. Sua boca de repente seca. Por mim. Sua energia emocional intoxicante, Van Ha admitiu. Tão vibrante, tão crua. Nós luminescemos emoções como cores, texturas. As suas são como... Ela procurou a comparação, como tocar uma estrela. Perigoso, talvez, mas irresistível. Tentativamente, Ryan estendeu a mão, seus dedos pairando logo acima dos padrões luminescentes em seu braço. Posso? Ela assentiu, os olhos nunca deixando seu rosto. Quando seus dedos fizeram contato com a pele dela, uma onda de sensação passou entre eles. Os padrões de luz surgiram e rodopiaram, seguindo o caminho de seu toque como água respondendo a um campo magnético. Van Ha respirou, seus olhos se arregalando. Isso é... Eu nunca... O que é? Ryan perguntou, preocupado por tê-la machucado. Podemos compartilhar a energia, ela explicou. Sua voz cheia de admiração. É raro, mesmo entre os meus, encontrar tal ressonância com outro ser. Ela estendeu a mão, seus dedos esguios traçando a linha de seu maxilar. Onde ela tocou, Ryan sentiu um calor agradável se espalhando por ele, como se a luz do sol estivesse sendo derramada diretamente em suas veias. Essa conexão, ela sussurrou, é preciosa, sagrada para o meu povo. Ryan virou o rosto para a palma dela, dominado por sensações que não podia nomear. Uma mistura inebriante de desejo e algo mais profundo. Mais profundo. Fique comigo esta noite. Ele disse suavemente. Não apenas agora porque você está doente, mas porque eu quero você aqui. Os padrões de luz na pele de Van Ha pulsaram brilhantemente, iluminando o quarto como um flash de relâmpago silencioso. Sim, ela respondeu simplesmente. Eu ficarei. A luz da manhã filtrava-se pelas persianas de Ryan, lançando listras douradas sobre a cama onde ele e Van Ha estavam entrelaçados. A noite tinha sido transformadora. Uma descoberta mútua que transcendeu limites físicos. Onde suas peles se tocavam, a energia fluía entre eles, criando sensações que nenhum dos dois havia experimentado antes. Para Ryan, era como tocar eletricidade sem a dor. Apenas prazer percorrendo cada nervo. Para Van Ha, sua conexão se manifestava como constelações brilhantes de luz sob sua pele. Padrões mais complexos e belos do que qualquer outro que ela já havia exibido. Ryan a observava dormir agora, sua luminescência reduzida a um brilho suave. Seu cabelo prateado branco espalhava-se pelo travesseiro dele como luz da lua derramada. Ele nunca se sentira tão conectado a outro ser, humano ou não. Era como se alguma parte dele reconhecesse algo nela. Algo fundamental e verdadeiro. Seu comunicador zumbia insistentemente na mesa de cabeceira. Ryan o alcançou cuidadosamente, tentando não perturbar Van Ha. O rosto felino de Kazar apareceu, bigodes tremendo de agitação. Ryan, graças às estrelas que você atendeu. Você precisa se mover. Agora, Kazara disse urgentemente. Ryan sentou-se, instantaneamente alerta. O que está acontecendo? As autoridades vestirianas rastrearam a assinatura de energia de Van Ha até o seu distrito. Eles estão realizando uma varredura, alegando que ela escapou da quarentena e representa um risco à saúde pública, Kazara explicou, seus olhos âmbar se estreitando. É uma burocracia sem sentido para encobrir sua negligência. Mas eles têm autoridade de execução. Quanto tempo temos? Ryan perguntou. Minutos, talvez. Eles estão se movendo quarteirão por quarteirão. Kazara respondeu, sua imagem piscando enquanto ele se movia em sua clínica.
Vá para o espaço-porto, Baía de Atracação 94. Há um cargueiro saindo para a Europa em 40 minutos. O piloto é um amigo. Ele te levará onde você precisa ir. Europa. É onde está a alga. Ryan observou. Sim, 2 coelhos com uma cajadada só, Kazara disse com humor sombrio. Transferi créditos para sua conta e enviei a documentação necessária para seu comunicador. Agora vá, ele instou, antes de a transmissão terminar. Ryan virou-se para encontrar Van-Ha, já acordada. Seus olhos turquesa arregalados de preocupação. Eu ouvi, ela disse sentando-se. A camiseta que ela usava, a camiseta dele, escorregou de um ombro. Eles estão vindo atrás de mim. Ryan já estava se movendo, pegando uma bolsa de viagem e enchendo-a com o essencial. Estamos saindo agora. Van-Ha deslizou da cama. Seus movimentos fluidos, apesar de sua condição. Ryan, eu não posso pedir para você. Você não está pedindo. Ele interrompeu, jogando-lhe um conjunto de roupas. Um macacão simples que ele comprou por capricho. Mas nunca usou. Ficaria grande nela. Mas melhor do que sua camiseta larga. Estou oferecendo. Seus olhos se encontraram do outro lado do quarto, e algo passou entre eles, um entendimento mais profundo do que palavras. Os padrões luminescentes na pele de Van-Ha pulsaram uma vez, brilhantemente, antes de se estabilizarem em um brilho constante. Ontem à noite, ela disse suavemente, o que aconteceu entre nós, no meu mundo, seria considerado uma formação de vínculo, um primeiro passo em direção a uma conexão para toda a vida. Ryan fez uma pausa em sua arrumação, o peso das palavras dela afundando. E como você se sente sobre isso? Um sorriso curvou seus lábios, transformando seu rosto. Eu sinto que o universo tem planos estranhos e maravilhosos às vezes. Ryan atravessou o quarto em 3 passos, puxando-a para seus braços. Agora, familiar onda de energia fluiu entre eles, intensificada pela emoção. Quando isso acabar, falaremos sobre esses planos, ele prometeu, pressionando sua testa contra a dela. Mas agora, precisamos correr. Eles se vestiram rapidamente. Ryan reuniu os medicamentos que Kazara havia fornecido e seu modulador de energia improvisado, que se mostrou mais eficaz do que ele ousava esperar. Enquanto Van-Ha se movia pelo apartamento, ele notou que sua força parecia melhorada, seus movimentos mais seguros. Você está parecendo melhor, ele observou. Sua energia, ela explicou, um toque de azul tingindo suas bochechas. Ontem à noite, isso me fortaleceu. A vitalidade humana é notável. Ryan sentiu uma onda de orgulho com as palavras dela. Uma satisfação primal por ter ajudado a curá-la, protegê-la. Bom, você vai precisar de sua força. Uma batida forte na porta. Os congelou. Divisão de execução. Chamou uma voz mecânica. Abra por ordem da autoridade de Tiani Gaze. Saúde Vestiliana. Ryan fez sinal para Van-Ha em direção ao quarto. Escada de incêndio, ele articulou silenciosamente. Outra batida. Mais forte desta vez. Sinais de vida detectados. Abram imediatamente ou entraremos à força. Ryan pegou a bolsa de viagem e seguiu Van-Ha até a janela do quarto. A escada de incêndio de metal soou suavemente enquanto desciam, o som parecendo impossivelmente alto no silêncio da manhã. Acima deles, Ryan ouviu o chiado distintivo de sua porta sendo forçada a abrir. Eles chegaram ao beco justo quando um grito veio de cima. Sujeitos fugindo pela rota externa, todas as unidades convergem. Corram! Ryan agarrou a mão de Van-Ha. E eles correram pelo labirinto de becos que Ryan conhecia de retornos tardios do trabalho.
O espaçoporto estava a 15 quarteirões de distância. Normalmente uma caminhada de distância, 20 minutos. Mas eles poderiam fazer em 10 se se apressassem. Ao emergirem em uma via principal, Ryan avistou um táxi flutuante e acenou para ele. Espaçoporto, ele disse sem fôlego, enquanto caíam no banco de trás, o mais rápido que puder. O motorista, um taluriano de 4 braços com pele como cobre polido, os olhou com desconfiança no espelho retrovisor, fugindo de algo humanos, atrasados para um transporte. Ryan respondeu, tentando soar casual apesar de seu coração acelerado. O taluriano fez um som cético de clique, mas entrou no tráfego. Pelo vidro traseiro, Ryan avistou 2 oficiais de execução vestilianos em seus uniformes brancos distintivos, emergindo de um beco, escaneando a rua. Na verdade, Ryan inclinou-se para a frente. Há um extra de 50 créditos se você pegar o caminho panorâmico. Os 4 olhos do motorista piscaram em sequência. Caminho panorâmico será. Enquanto o táxi desviava para uma rua lateral, Van Ha se encostou em Ryan, seu corpo tremendo levemente. Eu nunca fui uma fugitiva antes, ela sussurrou. Primeira vez para tudo, Ryan respondeu com uma confiança que ele não sentia inteiramente. Ele envolveu um braço em torno dos ombros dela, puxando-a para mais perto. Vamos ficar bem. Eu prometo. Ela olhou para ele, seus olhos turquesa buscando seu rosto. Você mal me conhece? Por que arriscar tudo? Ryan considerou a pergunta. Por qualquer medida racional, o que ele estava fazendo era insano. Jogando fora seu trabalho, sua casa, possivelmente seu futuro por alguém que ele conhecera apenas horas atrás. E ainda assim, porque parece certo, ele disse finalmente. Porque quando olho para você, vejo alguém por quem vale a pena lutar. Os padrões de luz sob a pele de Van Ha mudaram, formando espirais intrincadas que Ryan de alguma forma entendeu expressarem emoção profunda. Na minha cultura, ela disse suavemente. Temos um ditado. Estrelas não questionam por que brilham. Algumas coisas simplesmente são. Ryan sorriu, apertando o braço em torno dela enquanto o táxi serpenteava pelo tráfego matinal, levando-os em direção a um futuro incerto que de alguma forma parecia exatamente certo. O espaçoporto fervilhava com o tráfego matinal. Comerciantes montando barracas, trabalhadores de doca descarregando cargas, viajantes de uma dúzia de espécies apressando-se para pegar partidas. Ryan manteve Van Ha perto enquanto navegavam pelo saguão principal lotado, sua luminescência reduzida a quase invisibilidade através de esforço consciente. Ainda assim, seu cabelo prateado e suas características delicadas atraíam olhares curiosos. Baía de Atracação 94. Ryan murmurou, verificando o diretório digital. Terminal Leste. Temos 15 minutos. Eles se moveram rapidamente, mas com cuidado, evitando os oficiais de segurança uniformizados do porto que poderiam ser alertados para procurá-los. Ao virarem uma esquina em direção ao Terminal Leste, Ryan congelou. Uma equipe de execução vestiliana, 4 oficiais em uniformes brancos impecáveis, estava no posto de controle de segurança, escaneando IDs e rostos. Droga! Ryan sibilou, puxando Van Ha de volta para trás de um pilar. Eles cobriram o posto de controle, os dedos de Van Ha apertaram os dele. O que fazemos? Ryan escaneou os arredores, a mente correndo. Os corredores de acesso de manutenção poderiam contornar o posto de controle, mas precisariam de um crachá de funcionário para entrar. Ryan Mercer, é você? A voz veio de trás deles. Ryan virou-se para ver Grex, um trabalhador de doca toriano imenso com pele cinza coriácea e 4 braços maciços,
Ryan havia consertado os reguladores atmosféricos no bairro Toriano várias vezes, muitas vezes ficando até tarde, para garantir que os níveis de umidade fossem perfeitos para suas peles sensíveis. Grex, Ryan reconheceu, tentando parecer casual. Bom te ver. As narinas do Toriano se alargaram enquanto ele olhava entre Ryan e Vanha. Você cheira a adrenalina e medo. Ele observou sem rodeios. E sua companheira? Seus grandes olhos focaram em Vanha. Lumidiana. Raro ver-ma tão longe dos mundos natais. Estamos apenas tentando pegar um transporte. Ryan disse cuidadosamente. Mas parece que há alguma segurança extra hoje. O olhar de Grex mudou para os oficiais vestilianos e um baixo ronco emergiu de seu peito. O equivalente toriano a um bufar desdenhoso. Vestilianos sempre acreditando que seus regulamentos superam a decência básica. Ele olhou de volta para Ryan. Você consertou os controles atmosféricos no berçário da minha filha no inverno passado. Os outros técnicos descartaram isso como um trabalho muito pequeno para priorizar. Mas você apareceu mesmo. Assim, Ryan deu de ombros, dizendo que era simplesmente a coisa certa a fazer. Sim, Grex concordou pensativamente, levantando-se para sua altura total e impressionante. Antes que Ryan pudesse responder, Grex se afastou, dirigindo-se a um grupo de trabalhadores do cais, uma mistura de Torians, Arcturianos e alguns humanos. Seguiu-se uma breve e intensa conversa, com muitos gestos em direção ao ponto de verificação de segurança. O que está acontecendo? Vanha sussurrou. Não tenho certeza, Ryan admitiu. De repente, uma comoção irrompeu perto da área de processamento de carga quando um container caiu, derramando o que parecia ser carga viva e contorcida pelo chão. A segurança do porto e os oficiais vestilianos correram para conter a situação, enquanto pequenas criaturas gelatinosas saltavam em todas as direções, fazendo os passageiros gritarem e se afastarem. Grex reapareceu ao lado de Ryan. Gaunitz, ele explicou com um toque de diversão. Inofensivos, mas excelentes distrações. Venha. Ele os conduziu por uma porta de serviço para os corredores de manutenção. Passagens utilitárias e austeras que contornavam as áreas públicas do espaçoporto. Outros trabalhadores do cais acenaram para Grex enquanto passavam, ignorando deliberadamente Ryan e Vanha. Por que você está nos ajudando? Ryan perguntou enquanto se apressavam. Porque eu me lembro da bondade. Grex respondeu simplesmente. E por que eu desprezo a burocracia vestiliana? Eles uma vez negaram o tratamento do meu primo porque sua condição era estatisticamente improvável de responder favoravelmente. Ele morreu esperando por um recurso. Eles emergiram em uma baía de atracação menor onde um cargueiro robusto estava. Não as elegantes naves de passageiros do terminal principal, mas um cavalo de batalha de uma nave, marcada e remendada por anos de serviço árduo. O Persistent, Grex anunciou. O Capitão Hardy está esperando por vocês. Como se fosse um sinal. Uma figura apareceu na rampa de carregamento da nave, um homem humano em seus 50 anos com cabelo grisalho, cortado curto em estilo militar, e o rosto desgastado de alguém que viu muito sol em muitos mundos. Ele usava uma jaqueta de voo surrada com insígnias desbotadas que Ryan reconheceu como das Forças Especiais da Aliança da Terra. Estes são os passageiros. Graham, chamou o capitão. Sua voz um barítono rouco. Sua voz um barítono rouco. Sim, senhor. Os que Kazara mencionou. Os olhos cinza perspicazes do Capitão Hardy os avaliaram rapidamente. Bem, não fiquem aí parados.
Os vestilianos vão perceber que foram enganados a qualquer momento. Ryan e Van Ha subiram rapidamente a rampa. Ao passarem pelo capitão, ele lhes deu um aceno curto. James Hardy, ex-forças especiais da EIA, agora humilde transportador de carga. Bem-vindos a bordo do Persistent. Ryan Mercer, esta é Van Ha. Obrigado por guarde. Isso, Hardy interrompeu. Embora não de forma indelicada. Temos uma janela de lançamento em 3 minutos. Grex, estamos quites. O Thorian assentiu. A carga está carregada. O manifesto está limpo. Bom homem. Hardy deu um tapa em um dos ombros maciços de Grex. Vejo você em 2 semanas. Quando Grex partiu, Hardy selou a rampa de carregamento e gesticulou para Ryan e Van Ha o seguirem até a ponte. Um espaço compacto cheio de uma mistura de displays holográficos modernos e controles físicos à moda antiga. Apertem os cintos, ele ordenou, caindo no assento do piloto. A decolagem pode ser difícil nesta velha garota. Ryan ajudou Van Ha a se acomodar em um dos assentos de passageiros, prendendo o cinto ao redor de sua forma esguia. Seus rostos estavam próximos e, por um momento, o caos de sua fuga desapareceu. Seus olhos turquesa encontraram os dele, cheios de uma mistura de medo e cheios de uma mistura de medo. Euforia. Você tem amigos notáveis, ela murmurou. Eu nem sabia que eles eram meus amigos. Ryan admitiu, surpreso com a realização. A voz de Hardy interrompeu o momento. Então, Kazara me disse que vocês precisam chegar às fontes hidrotermais em Europa. Não é exatamente um destino turístico. É para o tratamento dela, Ryan explicou. Ela tem síndrome de cascata estelar. As algas lá contêm compostos que podem estabilizar sua condição. Hardy olhou para Van Ha, sua expressão suavizando ligeiramente. Os vestilianos desistiram de você, não é? Típico. Sua filosofia médica carece de certa humanidade. Ele voltou-se para os controles. Bem, vocês estão com sorte. Eu não apenas entrego em Europa, tenho autorização para as estações de pesquisa perto das fontes, contratos militares. A nave roncou para a vida sob eles, os motores girando com um zumbido profundo e ressonante. E as autoridades vestilianas? Ryan perguntou. A boca de Hardy se curvou em um meio sorriso. Filho, eu contrabandeei refugiados durante o conflito de Orion. Alguns burocratas médicos não me preocupam. Ele acionou uma série de interruptores acima. Além disso, uma vez que quebrarmos a atmosfera, estaremos sob jurisdição da Aliança da Terra. E eu ainda tenho amigos em lugares altos. A nave levantou suavemente da baía de atracação, acelerando com uma graça surpreendente para uma nave tão utilitária. Através da janela, Ryan observou o espaçoporto se afastar. A cidade além dele encolhendo até se tornar apenas um padrão de luzes na curva do planeta. 3 dias até a Europa! Hardy anunciou. Tem uma pequena enfermaria se você precisar. E os quartos de hóspedes não são luxuosos, mas são privados. Quando a nave rompeu a atmosfera, a tensão que Ryan não havia percebido que estava carregando se dissipou. Ele alcançou a mão de Van Ha, encontrando sua luminescência que havia se iluminado com alívio. Pequenos padrões de luz dançando em sua pele, onde seus dedos se entrelaçavam. Conseguimos, ele disse suavemente. O primeiro passo, ela concordou, seus olhos refletindo as estrelas, agora visíveis através da janela. Obrigada, Ryan, por tudo. Hardy pigarreou, um olhar conhecedor em seus olhos desgastados. Vou mostrar a vocês seus quartos. Então sugiro que ambos descansem um pouco. Algo me diz que vocês tiveram uma longa noite. Os quartos de hóspedes a bordo do Persistent eram utilitários, mas confortáveis. Uma pequena cabine com um beliche duplo.
armazenamento mínimo e um banheiro privativo minúsculo. Ryan tinha acabado de mostrar a Vanha como usar os controles do chuveiro quando o intercomunicador da nave crepitou. Mercer, encontre-me na cozinha quando estiverem acomodados, a voz rouca de Hardy anunciou. Tenho algo que você pode querer ouvir. 20 minutos depois, Ryan encontrou o capitão na cozinha compacta da nave, saboreando uma caneca do que cheirava a café de verdade. Um luxo no espaço profundo. Hardy gesticulou para uma cafeteira no elemento de aquecimento. Sirva-se. Cultivei os grãos na minha própria plantação em Marte, um dos benefícios da semi-aposentadoria. Ryan serviu-se de uma caneca, saboreando o aroma rico. Você mencionou que tinha algo para me contar. O rosto desgastado de Hardy ficou solene. Ele alcançou o bolso de sua jaqueta e retirou um pequeno projetor holográfico, ativando-o com um movimento praticado. Uma imagem tridimensional apareceu. Uma mulher alienígena impressionante com pele azul esverdeada iridescente e traços delicados que lembravam Ryan um pouco de Vanha. Embora a espécie desta mulher fosse claramente diferente. Neela. Hardy disse, sua voz suavizando. Minha esposa, 15 anos juntos, antes que uma junta médica vexiliana decidisse que sua condição cardíaca era, em suas palavras, inapropriada para tratar. Ryan estudou a imagem entendendo o que estava surgindo. Sinto muito, ela era Kelleon, estrutura fisiológica semelhante aos Midians, mas padrões de energia diferentes. Os dedos de Hardy traçaram a borda do projetor com familiaridade praticada. Quando Kazara me contatou sobre vocês dois, eu não pude dizer não. Parecia que o universo estava me dando uma segunda chance de certa forma. O que aconteceu? Ryan perguntou em voz baixa. A burocracia aconteceu. Formulários e protocolos e análises de custo-benefício. A mandíbula de Hardy se apertou. Quando encontrei um tratamento alternativo, já era tarde demais. Ele desativou o projetor, guardando-o cuidadosamente de volta no bolso. É por isso que estou lhe dizendo isso. Não perca tempo. Quando você encontra algo raro neste universo, você se agarra. Isso com ambas as mãos. Ryan assentiu, entendendo o peso do conselho de Hardy. Nós nos conhecemos há apenas alguns dias, mas parece que a conheço há uma eternidade. Hardy sorriu levemente. Sim, foi assim com Naela também. Algo sobre essas conexões entre espécies, elas queimam mais brilhante, mais rápido. Cientistas têm teorias sobre padrões de energia complementares, ou alguma bobagem assim. Ele deu de ombros. Tudo o que sei é que o que senti era real. Você enfrentou desafios estando juntos. Hardy deu uma risada. Com certeza. Mal-entendidos culturais que fariam sua cabeça girar. Diferenças físicas para navegar. E muitas sobrancelhas levantadas de ambas as nossas espécies. Sua expressão ficou séria novamente, mas valeu cada momento. Ela me ensinou a ver o universo com novos olhos. Eu daria qualquer coisa por mais um dia disso. Ryan absorveu isso, pensando em Vanha, esperando em sua cabine, na conexão que se formou entre eles tão rapidamente. Mais uma coisa, Hardy, acrescentou, alcançando um pequeno estojo médico no balcão. Kazara enviou isso, disse para lhe dizer que é um estabilizador temporário para a condição dela, mais forte do que o que você tem. Pode ajudar até chegarmos à Europa. Ryan aceitou o estojo com gratidão. Obrigado por tudo. Hardy acenou para ele. Volte para ela. E Mercer, o que quer que esteja acontecendo entre vocês dois, não pense demais. Algumas coisas neste universo não precisam de explicação. Quando Ryan voltou para a cabine deles, encontrou Vanha encolhida no beliche,
sua luminescência piscando de forma irregular. Suor brotava em sua testa pálida, e sua respiração vinha em arfadas rasas. Alarme disparou através de Ryan, enquanto ele corria para o lado de Van-Ha. O que está acontecendo? Antes de seguir, só um pedido. Se inscreva no canal. Isso nos ajuda muito a continuar. Ele perguntou. Sua voz tingida de pânico. Flutuação de energia. Ela conseguiu dizer. Sua voz tensa e mais fraca do que antes. Ryan mexeu no kit médico que Hard lhe dera, suas mãos tremendo enquanto preparava a injeção. Isso deve ajudar. Kazara enviou. A medicação pareceu aliviar um pouco o desconforto dela, mas a pulsação errática de luz sob sua pele continuou. Ryan segurou a mão dela, sentindo-se impotente enquanto tremores sacudiam sua estrutura esguia. Ryan, ela sussurrou, seus olhos turquesa encontrando os dele. A outra maneira. Nossa conexão. Ela me estabilizou antes. A compreensão surgiu nele. Ela assentiu. Um leve rubor azul colorindo suas bochechas. A troca de energia é mais eficaz do que qualquer medicação. Ryan gentilmente afastou uma mecha de cabelo prateado do rosto dela. Você tem certeza? Ele perguntou. Sim, ela respirou. Entre meu povo, tais conexões são sagradas, curativas. Quando duas energias ressoam perfeitamente, elas se fortalecem mutuamente. Ryan se inclinou mais perto. Seu coração batendo forte. E nós ressoamos perfeitamente. Em resposta, Van-Ha ergueu-se, puxando-o para ela. Quando suas peles se tocaram, a corrente agora familiar fluiu entre eles, mais forte do que antes. Os padrões luminescentes sob sua pele responderam imediatamente, mudando de pulsos erráticos para ondas harmoniosas que se espalhavam a partir de cada ponto de contato. O que se seguiu transcendeu a intimidade física. Foi uma comunhão de energias, uma partilha de força vital que os deixou ambos transformados. Para Ryan, foi como se ele pudesse sentir a essência de Van-Ha fluindo para ele. Sua perspectiva alienígena momentaneamente se tornando sua. Para Van-Ha, a vitalidade bruta da emoção e fisicalidade humana preenchia os espaços onde sua própria energia falhava, criando um equilíbrio perfeito. Depois eles ficaram entrelaçados, a pequena cabine iluminada pelo brilho radiante constante emanando da pele de Van-Ha. Não mais os lampejos erráticos da doença, mas padrões fortes e saudáveis que falavam de cura e conexão. Isso foi. Ryan procurou palavras. Diferente desta vez, Van-Ha completou, sua voz mais forte do que tinha sido em dias, mais completo. Ela traçou a linha do maxilar dele com dedos delicados. Eu ainda posso sentir você, mesmo quando não estamos nos tocando, como um eco da sua energia dentro de mim. Ryan percebeu que também sentia isso, uma presença calorosa em sua mente que não estava lá antes, uma sensação de Van-Ha que ia além do físico. Isso é normal? Ele perguntou. Não, ela admitiu, seus olhos arregalados de admiração. É raro mesmo entre os meus. Uma ressonância permanente. Ela hesitou. Há algo mais, algo inesperado. O que é? Ryan perguntou. Van-Ha pegou a mão dele e a colocou gentilmente em seu abdômen. Sob sua palma, ele sentiu uma vibração sutil, diferente dos padrões de energia aos quais ele se acostumara, mais focada, mais distinta. Uma nova assinatura de energia, ela sussurrou. Sua voz cheia de admiração, criada a partir da nossa ressonância. Os olhos de Ryan
se arregalaram quando a compreensão surgiu. Você quer dizer? Sim, ela disse, sua luminescência brilhando de alegria. Um filho. Nossas energias criaram uma nova vida. A revelação deixou Ryan sem fôlego. Um filho. Meio humano, meio lumidiano. Algo que teria ter sido biologicamente impossível. No entanto, de alguma forma, sua conexão única transcendeu essas limitações. Eu não pensei, ele começou. Nem eu, ela disse suavemente. Tais cruzamentos são extremamente raros, mas nossa ressonância é diferente de tudo que já experimentei. Seus olhos procuraram ansiosamente o rosto dele. Você está descontente. O choque de Ryan deu lugar a uma onda de proteção feroz e alegria. Ele a abraçou, seu coração batendo com emoções complexas demais para nomear. Deus, não. Eu estou. Ele riu, um som de puro espanto. Estou maravilhado, apavorado, exultante. Ele pressionou sua testa contra a dela. Vamos precisar daquela alga mais do que nunca agora. A luminescência de Van-Ha pulsou de felicidade. Sim, espaço para todos nós três. A superfície congelada de Europa brilhava sob eles, como um vasto mármore de gelo azul-branco. Através da janela, Ryan podia ver a forma maciça de Júpiter dominando o céu. Suas tempestades giratórias lançando um leve brilho âmbar sobre as planícies glaciais da Lua, aproximando-se da estação de pesquisa Alfa de Europa, Hardy anunciou, seus dedos dançando pelos controles. E temos um problema. O sistema de comunicação crepitou com uma mensagem automatizada. Atenção, nave em aproximação. A estação de pesquisa Alfa de Europa está sob quarentena da Autoridade de Saúde Vestiliana. Todos os pedidos de atracação negados mantenham uma distância mínima segura de 5 quilômetros. Hardy xingou baixinho. Os vestilianos se movem rápido. Eles devem ter antecipado que viríamos aqui. O estômago de Ryan se contraiu de medo. Podemos tentar outra estação? Todas as 13 estações de pesquisa estão na mesma rede. Se uma está bloqueada, todas estão, Hardy respondeu. Seu rosto enrugado endurecendo com determinação. Mas eu não contrabandei refugiados durante o conflito de Orion, aceitando um não como resposta. Ele abriu um canal seguro no sistema de comunicação. Casar. Você está me ouvindo? O rosto felino do arcturiano apareceu na tela. Alto e claro, capitão. Imagino que você encontrou complicações. Quarentena vestiliana. Precisamos de alternativas, Hardy disse. Os bigodes de Casar se contraíram de preocupação. Esta é uma notícia preocupante, mas não totalmente inesperada. Tenho monitorado as comunicações vestilianas. Eles estão bastante interessados em sua companheira lumidiana, Ryan. O quê? Por quê? Ryan perguntou, olhando para Van-Ha, que estava na porta da ponte, uma mão repousando protetoramente em seu abdômen. Por quê? Casar disse gravemente. O que vocês dois realizaram deveria ser biologicamente impossível. Uma concepção humano-lumidiana desafia tudo o que entendemos sobre xenobiologia. Os vestilianos querem estudar vocês dois, particularmente a criança. Ryan se aproximou, protetoramente de Van-Ha. Isso não vai acontecer, de fato, não. Casar concordou. Por isso tomei a liberdade de contatar alguns antigos colegas. Há um navio de pesquisa independente atualmente estudando as fontes termais no hemisfério sul de Europa, fora da jurisdição vestiliana. A cientista-chefe, Mira Hamish, é uma velha amiga e não é fã da filosofia médica vestiliana.
Hardy assentiu. Envie-me as coordenadas. Faremos contato. 3 horas depois, o Persistent pairava acima de uma enorme fenda na superfície gelada de Europa, uma ferida escura na paisagem branca, abaixo o navio de pesquisa independente. Curiosity flutuava na água líquida sob o gelo, sua luz visível como pequenos pontos azuis na escuridão. Eles concordaram em ajudar. Hardy explicou enquanto se preparavam para a descida. Adria. Hamish. Acesso às fontes e ao equipamento necessário para colher as algas. Mas teremos que mergulhar para isso nós mesmos. O submersível deles é projetado para pesquisa, não para colheita. Ryan verificou o traje ambiental que Hardy havia fornecido. Um modelo de grau militar com proteção aprimorada contra pressão e temperatura extremas. Eu nunca fiz um mergulho em águas profundas antes. É como consertar reguladores atmosféricos, Hardy disse com um sorriso irônico, só que mais molhado e com mais maneiras de morrer. Reconfortante, Ryan murmurou. Van Ha se aproximou, sua luminescência pulsando de preocupação. Eu deveria ir com você. Absolutamente não, Ryan e Hardy disseram em uníssono. A pressão poderia prejudicar você e a criança, Ryan, acrescentou mais gentilmente, segurando as mãos dela. Eu vou conseguir o que precisamos, prometo. A descida até o Curiosity foi tensa, mas sem incidentes. Adra. Hamish, uma mulher brilhante e prática, com mechas de cabelo grisalho em seus cabelos pretos, os recebeu com eficiência. Os vestilianos não têm autoridade aqui, mas são persistentes. Ela avisou. Temos talvez 6 horas antes que eles convençam a Aliança da Terra a estender a quarentena para estas coordenadas. Ela os conduziu até a baía de mergulho do navio, onde 2 submersíveis esperavam. Veículos elegantes e semelhantes a caranguejos projetados para suportar as pressões esmagadoras das trincheiras mais profundas de Europa. As fontes termais estão a 3,0 metros, explicou Adra. Hamish, as algas crescem nas plumas ricas em minerais. Você precisará coletar amostras de pelo menos 3 fontes diferentes para garantir a diversidade genética. Enquanto Ryan se preparava para embarcar no submersível, Van Ha segurou seu braço. Espere, ela disse suavemente. Ela colocou a mão dele em seu abdômen. Ela colocou a mão dele em energia distinta, pulsava constantemente. Sente isso? Essa é sua força, sua determinação, sua humanidade. Isso o guiará de volta para nós. Ryan a puxou para perto, suas testas se tocando, energia fluindo entre eles através de seu vínculo permanente. Eu não vou demorar. O mergulho foi angustiante. Uma descida na escuridão absoluta, quebrada apenas pelas luzes do submersível e pela ocasional criatura bioluminescente flutuando como visitantes fantasmagóricos. A 3. Metros, as fontes termais apareceram. Chaminés negras imponentes expelindo água superaquecida e minerais nas profundezas geladas, cercadas por colônias de algas fosforescentes que brilhavam como uma luz azul esverdeada sobrenatural. Ryan cuidadosamente coletou amostras de 3 fontes diferentes, seguindo as instruções da Darai. Hamish, com precisão. Enquanto trabalhava, ele sentia a presença de Van Ha através de seu vínculo. Uma luz quente e constante guiando-o através da escuridão esmagadora. A subida parecia demorar uma eternidade. Cada metro os aproximando mais da segurança, mas também do relógio em contagem regressiva da quarentena vestiliana. Quando finalmente atracaram com o Curiosity, Ryan correu com as amostras para o laboratório da Adria. Hamish.
onde ela trabalhou com intensidade focada para extrair e estabilizar os compostos que Van Ha precisava. Fascinante, ela murmurou enquanto analisava os resultados. Esses compostos fazem mais do que apenas aliviar os sintomas. Eles realmente reparam os caminhos de energia danificados. Com a aplicação correta, isso poderia ser uma cura permanente. De repente, um alarme de proximidade soou por toda a nave. A voz de Hardy crepitou no intercomunicador. Nave de fiscalização vestiliana se aproximando. 15 minutos de distância. Precisamos nos mover! Delria. Hamish entregou a Ryan num recipiente selado. O tratamento. 3 doses devem estabilizar permanentemente tanto ela quanto a criança. Seus olhos suavizaram. O que vocês dois criaram é um milagre da biologia. Cuide deles. Eu vou, prometeu Ryan. A jornada de volta para o Persistent foi um borrão tenso de urgência. Enquanto eles estavam no oceano subsuperficial de Europa e ascendiam através do gelo, Ryan avistou a nave vestiliana se aproximando. Um predador branco elegante contra a escuridão do espaço. Foi por pouco, murmurou Hardy enquanto atracavam com Persistent. Todos a bordo, agora, uma vez em segurança na ponte, Hardy executou manobras que Ryan só poderia descrever como mágicas, usando a enorme gravidade de Júpiter para lançá-los para longe de Europa a velocidades que a nave vestiliana não poderia igualar. Eles vão seguir, alertou Hardy enquanto traçavam um curso para longe do sistema joviano. Mas eu conheço algumas pessoas na Aliança da Terra que vão levá-los para um lugar seguro. Em sua cabine, Ryan administrou a primeira dose do tratamento derivado de algas a Anha. O efeito foi imediato e dramático. Sua luminescência estabilizou completamente. Os padrões sob sua pele fluindo com beleza harmoniosa. Está funcionando, ela sussurrou, olhos arregalados de admiração. Eu posso sentir isso curando os caminhos danificados. Ryan sentou-se ao lado dela no beliche, alívio tomando conta dele. Hamish disse que 3 doses devem curá-la permanentemente. E a criança? Anha perguntou. Ryan colocou sua mão sobre a dela em seu abdômen. Através de seu vínculo, ele podia sentir a pequena vida crescendo ali. Mais forte agora, sua assinatura de energia única, uma mistura de energia única. Perfeita de vitalidade humana e luminescência lumidiana. A criança está bem? Ele a assegurou, ficando mais forte a cada minuto. Os olhos de Anha se encheram de lágrimas de alegria. Quando fui abandonada, fora daquele hospital, pensei que minha vida estava acabando. Em vez disso, estava apenas começando. Ela tocou seu rosto gentilmente. Você me salvou, um homem humano que levou uma alienígena a um veterinário porque não suportava ver sofrimento. Ryan sorriu, lembrando-se daquela noite fatídica que agora parecia uma vida atrás. Melhor decisão que já tomei. 6 meses depois, em uma pequena estação médica privada orbitando a Terra, Anha deu à luz uma filha, uma mistura perfeita de humano e lumidiano, com o cabelo escuro de Ryan e a pele luminescente de Anha. Eles a chamaram de Nova, pela nova estrela brilhante que ela representava em suas vidas. Azara, que havia viajado de Nova Fênix para ajudar no parto, a declarou o híbrido mais saudável que já vi. Não que eu tenha visto muitos. O Capitão Hardy, agora uma presença permanente em suas vidas, presenteou o bebê com uma pequena réplica de sua antiga jaqueta militar. Para quando ela estiver pronta para explorar as estrelas, ele disse roucamente. Uma emoção rara em sua voz. A autoridade de saúde vestiliana
eventualmente recuou diante da proteção da Aliança da Terra e da evidência inegável de que sua paciente ineficiente em recursos não apenas estava prosperando, mas havia criado uma nova vida antes considerada biologicamente impossível. Enquanto Ryan segurava sua filha, observando os sutis padrões de luz brincarem sob sua pele, padrões que respondiam ao seu toque e emoções, ele se maravilhava com como um simples ato de bondade havia mudado tudo. Ele não apenas salvou Anne naquela noite. Ele descobriu uma conexão que transcendeu espécies, biologia e os cálculos frios de eficiência. O que você está pensando? Anne perguntou, seus olhos turquesa brilhando de felicidade enquanto os observava. Ryan sorriu, sentindo seu vínculo triplo, pai, mãe, filho, ressoando com perfeita harmonia. Estou pensando em como às vezes o melhor cuidado médico não é sobre tecnologia avançada ou eficiência fria. Às vezes é apenas sobre ver o valor de alguém quando todos os outros desistiram. A luminescência de Anha brilhou com amor. O maior presente da humanidade para o universo, ela disse suavemente. O que é isso? Ryan perguntou. A recusa em aceitar limitações, ela respondeu. A crença teimosa de que todos merecem uma chance. Enquanto os pequenos dedos de Nova se enrolavam ao redor dos seus, Ryan sabia com absoluta certeza que algumas coisas valiam qualquer risco, qualquer sacrifício. E que às vezes, quando a sabedoria convencional falha, as soluções mais inesperadas levam aos maiores milagres.